Uhum. Tudo em cima? Uhum. Só o pessoal começar a entrar aqui. Ainda não entrou ninguém. Oi, pessoal. Só vou esperar um pouquinho mais pra galera começar a entrar. Hoje o nosso tema vai ser a retomada das micro e pequenas empresas e o nosso trabalho de consultoria em cima disso, dessa retomada. Vou só mandar pro pessoal aqui entrando, que aí a gente já começa. Ok. Deixa eu fixar o nome aqui também, né? Retomada Das micro, pequenas empresas. das micro... Não posso botar tudo, não. E pequenas empresas, vai. Isso. Só? Só. Também. Fixei. Ok, vamos começar? Boa noite para todo mundo. Vamos começar. O pessoal que foi entrando vai pegando aqui. Ok, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer o mesmo método que a gente tem feito, né? Meu pai ele vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês e eu vou fazer nos comentários. Quem quiser mandar alguma pergunta pode ficar à vontade. No final, pode mandar, né, durante a nossa apresentação aqui. E no final, quem quiser fazer pergunta, a gente vai deixar um tempinho aberto também, tá bom? Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Hoje, como a Aline disse, nós vamos falar da retomada. Felizmente, esse momento chegou. Então, temos aí grandes desafios pela frente. O coronavírus não afetou só a saúde das pessoas, afetou muito também a saúde das empresas. E isso aconteceu de uma maneira muito rápida e todos foram bastante impactados. Alguns até positivamente, mas muitas empresas foram afetadas de forma prejudicial, de forma negativa. Mas para todas elas a incerteza é muito grande. Então, mesmo que a empresa tenha passado um momento até muito bom, é um momento de muita incerteza. E para todas as empresas, tanto as que foram bem como aquelas que tiveram dificuldade, esse momento é um momento de risco e oportunidade ao mesmo tempo. Tá? Ele requer vários cuidados. Primeiro, cuidado com a própria pandemia, porque a empresa, para ficar aberta, ela precisa estar seguindo as normas e as recomendações, e nós temos que olhar tudo isso, tanto a nível estadual, quanto até a nível federal e principalmente a nível municipal, que é onde fica a decisão final do regulamento para a empresa se manter aberta. Mas não é só isso que vai manter a empresa aberta. Tem muita coisa do mundo dos negócios que, se não for adequadamente atendido, a empresa não vai conseguir ficar aberta. O mês de junho já foi um mês de retomada. Em todas as regiões do Brasil houve crescimento, uma delas inclusive de acentuado, tá? Mas em todas tivemos crescimento. Aqui na nossa região, que é o Sudeste, tivemos um crescimento bastante grande. As vendas de junho cresceram 17% na região em relação a maio. Então foi um resultado bastante bom. Em relação àquilo que eu estava falando, das recomendações relacionadas ao coronavírus, isso está muito bem estruturado, é claro que a empresa precisa estar bem por dentro disso. Existe um link de orientações por setor, por segmento, a nível nacional. Quem quiser uma cópia desse link, manda um WhatsApp para nós e a gente manda esse link para quem precisar. E não esqueçam também de ver as recomendações municipais.
Empresa que ficou fechada ou empresa que teve uma redução do seu faturamento, ela ficou como se, fazendo uma analogia, tá? Em função da receita ter reduzido, essa pessoa ficou com um poder de compra menor e com falta de caixa. A falta de caixa, essa sangria de caixa na empresa, do ponto de vista de uma analogia, como se, comparando com uma pessoa, por exemplo, é como uma transfusão de sangue, né? E se eu tenho uma hemorragia qualquer, eu preciso de uma transfusão de sangue para poder me recuperar o suficiente para cuidar, para que o meu organismo retome o seu ritmo normal. Nas empresas, essa transfusão de sangue é um empréstimo em condições mais adequadas para o momento que essa empresa está vivendo. Todavia, para ajudar nesse sentido, o governo criou programas de empréstimo. No caso das micro e pequenas empresas, criou o Pronamp. Isso vai tendo algumas mudanças ao longo do tempo, mas o programa está aí. O problema não é o programa criado. O problema é que o Brasil não está estruturado, nós não temos cultura, não temos estrutura para dar empréstimo de forma adequada, em condições adequadas para a micro e pequena empresa. Então, mesmo o governo tendo dado garantias de 80%, se não me engano, 80% foi o valor, o resultado até agora ainda não foi bom, porque 86% das empresas que tentaram empréstimo junto ao sistema bancário não conseguiram. Então, o próprio governo está buscando outras alternativas, talvez até em função da busca de outras alternativas pelo governo, como fintechs, bancos locais, cooperativas, entre outros, para o dinheiro chegar na ponta, chegar em quem precisa realmente, até faça os grandes se mexer um pouco mais. Mas nesse momento isso ainda não começou. Tá? 10 mil empresas, numa pesquisa que foi feita, pediram crédito aos bancos e 86% delas não conseguiu esse crédito. E 28% ainda está esperando uma resposta e o restante foi rejeitado. Então ainda as empresas precisam desse apoio, o governo precisa de insistir e junto ao sistema bancário, viabilizar que o dinheiro que está sendo disponibilizado chegue a essas empresas como uma transfusão de sangue para ajudá-las nesse momento. Agora, o que realmente é muito necessário nesse momento, a gente precisa de aprender a cuidar muito bem do caixa da empresa como nunca precisou cuidar antes. Nós temos que priorizar nesse momento o equilíbrio do fluxo de caixa das empresas. Esse é um dos cuidados que a gente precisa ter para a gente conseguir superar essa fase que a gente está agora e ter uma retomada de fato adequada. Outro ponto vital é que nisso que todos estão chamando do novo normal, muitas mudanças estão acontecendo no comportamento de consumo das pessoas, na necessidade das pessoas. Então as empresas vão precisar muito se reinventar. A criatividade, a reestruturação dos negócios é o nome do jogo nesse momento. Quem não conseguir se reestruturar, quem não conseguir se preparar para esse novo normal, vai ter muita dificuldade. Dentre as práticas normais desse período, então a gente negociar melhores prazos e condições adequadas, o melhor que a gente conseguir com fornecedores, conseguir condições mais vantajosas se tiver algum empréstimo para pagar, conseguir prazo de entrega ou antecipação de pagamento com o cliente, condições melhores de pagamento de aluguel e outras ações para gerenciar melhor o nosso caixa e sobrar um pouco mais de dinheiro nessas condições especiais que a gente está vivendo agora. O objetivo dessa live é exatamente contribuir com os pequenos e microempresários sobre qual é a linha de pensamento e a linha de cuidado que mais eles precisam ter nesse momento que a gente está vivendo. Nós já estamos há quase 20 anos atuando com empresa pequena e média, conhecemos bem esse mercado
e o que se faz para se ganhar dinheiro e o que não se deve fazer para não perder dinheiro. O foco agora está em a gente desenvolver soluções para que as empresas superem esse momento. E mais do que superar, transformem esse momento em oportunidades. Porque esse momento, como toda mudança que já aconteceu, como nos mostra a história da humanidade, sempre que aconteceu alguma catástrofe, alguma situação difícil, alguma grande mudança, enquanto ela estava acontecendo, ela foi traumática. Mas aqueles que souberam se adaptar à nova realidade tiveram grande progresso depois que passou aquela situação, aquela coisa mais difícil. Para a gente ser bem específico, vamos entrar agora e começar a olhar de perto que necessidades são que as empresas estão mais precisando hoje para que elas consigam a sua retomada. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o paradoxo da venda que a gente está vivendo agora. Quando o empresário começa, o microempresário, a pequena empresa, ele praticamente faz tudo sozinho com muito pouca gente. Quando ele começa a vender, ele entra num giro e não para mais. O negócio vai crescendo e como ele tem pouco recurso, ele vai ficando muito sobrecarregado. E quanto mais ele vende, mais dinheiro ele precisa e mais gente para manter a empresa dele rodando. E mudança de processo, toda uma dinâmica. E, em geral, em função de toda essa dinâmica, o empresário se perde nos seus controles. Só que empresa, as margens atuais, ainda mais agora, depois dessa crise do coronavírus, vão ficar ainda um pouco mais apertadas. Com margens apertadas, se a gente não sabe exatamente o que está ganhando, onde a gente está ganhando, onde a gente está perdendo, para onde está indo o nosso dinheiro, quando a gente vê no final do período, não sabe para onde o dinheiro foi. Tá? E acaba a gente se perdendo na própria estrutura de serviço do negócio, porque pela pressão do mercado a gente acaba sendo obrigado a fazer determinadas promessas que depois, na prática, a gente acaba não conseguindo cumprir. Então fica realmente uma situação difícil. A gente vende mais, precisa de mais dinheiro de capital de giro, precisa de mais recurso para poder entregar o que a gente vendeu. Se as vendas estão indo muito bem, isso acontece mais depressa, aí você acaba tendo alguns problemas de entrega, seja de produto, seja de serviço, e aí você tem que administrar tudo isso, e se não conseguir administrar tudo isso, você tem dificuldades. E essa roda não para de girar, tá? A gente precisa realmente se organizar nesse sentido para entregar um bom serviço, um bom produto para os nossos clientes. Porque o primeiro grande desafio do empresário é o serviço que ele oferece. O dinheiro que a empresa tem não vem de dentro dela. O dinheiro que a empresa tem vem dos clientes que ela tem. E o cliente não vai passar o dinheiro para ela se ele não tiver um serviço adequado que para ele tenha mais valor o que a empresa está oferecendo a ele do que o dinheiro que ele tem agora. Senão ele não vai passar o dinheiro para a empresa. Afinal, nós não estamos num negócio de assalto à mão armada. Nós estamos num negócio capitalista. O cliente só vai passar o dinheiro para mim se o que eu estou oferecendo para ele achar, não é eu não, ele achar que tem mais valor para ele do que o dinheiro que ele vai gastar comigo. Senão ele não vai gastar. E se os clientes não gastam o dinheiro dele com a empresa não tem receita, a empresa morre disso. Então, a qualidade do serviço é o mais importante de tudo numa empresa. Quando eu falo em serviço, eu estou falando no todo. Seja uma empresa de serviço, prestadora de serviço, seja uma empresa de venda, tá? Em tudo ali, quer dizer, quem está numa empresa de varejo tem muito serviço embutido no que ele oferece, tem o atendimento ao cliente, tem o processo de compra, tem o processo de estoque, tem tudo isso. Tá? Então, se ele não tiver esse cuidado, essa qualidade, o dinheiro não vem. O dinheiro não é causa, o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência de um produto e um serviço que tem valor para os nossos clientes. Isso é que faz que move o sistema. Eu costumo dizer que o que move o capitalismo não é o dinheiro, porque o dinheiro é efeito. O que move o capitalismo é o serviço, é a causa. E toda empresa que oferecer um serviço diferenciado,
Aí aquela empresa cresceu e se destacou diante das outras. E a gente então precisa se organizar para poder oferecer esse serviço e oferecer esse serviço sempre, num processo de melhoria contínua. Ora, não adianta eu ter o melhor serviço do mundo se isso é confidencial. Eu preciso ter o serviço e o mercado precisa saber que eu tenho esse serviço. Então eu preciso, além da qualidade do serviço, ter uma estrutura de marketing, ter uma estrutura de venda, para que os clientes saibam que aquilo que eu ofereço realmente tem valor. Isso é contínuo. E não se esqueça, a concorrência também está fazendo isso junto com você. Então você tem que estar sempre inovando, sempre oferecendo coisas novas no seu marketing e no seu processo de venda, para que o seu produto chegue realmente ao cliente final. O pequeno empresário precisa se tornar conhecido para ele conseguir vender mais e se manter conhecido como a melhor solução para os clientes que ele trabalha, com quem ele trabalha. Outro aspecto muito importante é que o mundo está mudando e vai mudar muito mais. E a gente pode conhecer muito, mas ninguém conhece tudo mais. Nós estamos num mundo de enormes mudanças, enormes mudanças. Então, é muito sensato que o pequeno empresário procure mais conhecimento, procure inclusive quem conheça outras coisas que ele não conhece para ajudá-lo a gerenciar o negócio dele, porque pode ter certeza, cada vez mais vai ter concorrente dele fazendo isso. Então, que ele tome a iniciativa e comece a fazer isso. Busque mais alternativas, mais soluções novas, mais recursos para isso. Outro cuidado fundamental: dinheiro é um insumo extremamente volátil. Se você não cuidar bem dele, ele vai embora. Quando você percebe, ele sumiu pelos dedos. E você chega no final do mês, entrou aquela quantidade de dinheiro, mas saiu tanto para pagar fornecedor, saiu tanto para pagar impostos, tanto para salário, tanto para aluguel, etc. e tal. E no final do mês, para muitos empresários, o que fica é um resultado negativo. E a gente não pode viver assim, porque se a empresa não tiver dinheiro, ela morre. Empresa sem dinheiro é igual para nós, seres humanos, ar para respirar. Nós podemos viver algumas semanas, talvez, ou alguns dias sem comer, alguns dias sem beber água, tá? Mas sem respirar, segundo os médicos, cerca de 5 minutos. Então, o dinheiro para a empresa é como ar para respirar para nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa boa administração do dinheiro. A empresa hoje, mais do que nunca, precisa ter controles financeiros e operacionais altamente confiáveis, porque se você não tiver isso, você vai acabar tomando decisões erradas e quando você perceber que tomou a decisão, você já foi seriamente impactado. Isso aí a gente observa, né, Aline, no dia a dia da consultoria, a gente vê que a gente, se não está acompanhando rigorosamente aquilo ali, a coisa do lado de fora parece que está uma maravilha, mas na verdade você vai ver um belo prejuízo. Verdade. E muitas vezes até a pessoa não percebe, é muito comum acontecer isso, erra no volume de compra, o mês foi fantástico. Aí no mês seguinte foi fantástico, 2 meses com muita compra, aí o outro mês cai um pouco, aí tem um aperto de caixa infeliz, não é? E eu acho que poucas pessoas entendem, talvez tão bem quanto deveriam, a importância de você saber fazer uma compra bem feita usando um relatório de curva ABC, ficando dentro do percentual, porque isso varia, né, de ramo para ramo, de varejo para atacado, para comércio, enfim. Você ficar dentro do percentual de CMV que faz parte da sua categoria, né? Isso faz toda a diferença quando a gente vai analisar e fechar, né, o seu caixa no final, a sua geração líquida, né? Faz toda a diferença. Reforçando esse ponto que a Aline falou com vocês, na realidade brasileira, as melhores empresas do mercado, quando você tira todas as despesas, inclusive retirada do empresário, investimentos e tudo mais,
a geração líquida de caixa, quer dizer, o dinheiro final, aquela que sobra realmente, aquilo que vai para o bolso do empresário, é da ordem de 10%. Ora, no varejo, por exemplo, a média do CMV, como a Aline está falando, é 65%. 65% das vendas. Se eu errar 10% nas compras, o 65% passa para 75%. Ora, se a geração líquida de caixa é 10%, o mês já fechou negativo. Perceberam? Por isso que eu costumo dizer em clientes que as compras são como o rabo que balança o cachorro. O controle do caixa da empresa acaba ficando nas compras. Verdade. Então, tudo isso tem que ser muito visto. Outra coisa também muito importante, existe o serviço que nós damos, que é o que faz o cliente passar o dinheiro dele para nós, mas cada empresa acaba tendo o seu próprio modelo de geração de lucro. Cada empresa gera lucro de um jeito, principalmente por segmento. Cada segmento gera lucro de um jeito. E você, para ganhar dinheiro, você tem que respeitar o padrão daquele modelo de geração de lucro. Se você não tem dados financeiros adequados, você nem sabe que bicho é esse. Verdade. Aí, consequentemente, o negócio não dá certo, você faz um esforço danado e no final não dá certo e você não sabe por quê. Eu já vi casos, por exemplo, se houver desequilíbrio entre o prazo de pagamento a fornecedor e o prazo de recebimento de cliente, eu já vi acontecer mais de uma vez e, teoricamente, você demonstra também, quanto mais a empresa vende, mais apertado de caixa ela fica. Ora, há muito que mudar e há muito que aprender. No mundo atual, o que os cientistas estão dizendo é algo mais ou menos assim. Há 100 anos atrás, um pouco mais, né? Em 1900, levava 100 anos para a gente dobrar o conhecimento humano no mundo. Em 1945, levava 25 anos para dobrar o conhecimento do mundo. Em 2015, 13 meses. Vocês têm ideia de quanto dobra o conhecimento humano em 2020? Segundo os entendidos, a cada 12 horas. É possível que alguém sozinho saiba tudo? Você quer arriscar sozinho enfrentar todos esses desafios do coronavírus? Você sabe tudo para poder enfrentar os desafios? Então agora é o momento da gente dar um passo atrás, fazer aquilo que a gente chama de humildade estratégica e buscar o melhor para o seu negócio. Tá? Agora vamos apresentar para vocês o que a gente busca e o que a gente faz na microconsultoria de negócios, que é um recurso que tem dado muito certo para os clientes nossos, ajudando nesse desafio que as empresas estão enfrentando hoje. Microconsultoria web. A consultoria web viabilizou a consultoria para micro e pequenas empresas. Depois nós vamos falar como é que ela é estruturada. A base de tudo é o seguinte: há 10 anos atrás, era muito fácil ter lucro. Uma empresa razoavelmente administrada dava lucro. Há 5 anos já não era mais assim, não. Só as boas empresas estavam dando lucro. Hoje em dia, só as empresas excelentes dão lucro. Isso que eu falei com vocês de 10% de geração líquida de caixa, nesses 20 anos, com empresas até muito boas, eu não encontrei nenhuma que a geração líquida de caixa tivesse em 10%. Em geral, isso aí, quando se começa um trabalho de consultoria, ele fica da ordem de 3% quando é bom. É muito comum encontrar empresas oscilando entre mais 1% e menos 1% de geração líquida de caixa no final. Tá? Porque hoje a coisa está mais difícil. E vai ficar mais fácil daqui para frente? Daqui a 5 anos, você vai ter condição de competir com as empresas excelentes daqui a 5 anos? Como diz um professor de negócios dos Estados Unidos, o Peter Senge, muito conhecido, ele faz a seguinte pergunta: como será o futuro de uma empresa que não aprender coisas novas nesse mundo atual? Então fica a pergunta para vocês, pensem nisso. Há quase 20 anos nós estamos ajudando empresas pequenas e médias a mudar resultados e a gente aprendeu, ensinar a empresa pequena e média a ganhar dinheiro, a gente sabe. Tá? E a gente faz isso com respeito, é um dos outros valores nossos, respeitar a empresa,
E amizade, a gente procura ser um amigo de cada cliente nosso, tratar o cliente como se ele fosse nosso, quer dizer, como se fosse alguém da família, como um amigo, tá? E a gente tem conseguido com isso grandes transformações nas empresas e os nossos clientes têm dado um retorno de investimento da ordem de 10 a 20 vezes. E raramente eu encontro com um cliente meu um retorno de investimento de uma vez. Às vezes você leva 3 anos para pagar um investimento. Na nossa abordagem de consultoria, que é a consultoria voltada para um negócio como um todo, nós temos sistematicamente dado ao cliente 10 vezes o que ele gasta com a gente num ano de lucro adicional, aquilo que ele não estava acostumado a ter antes. E é um trabalho de parceria, um trabalho a 4 mãos, porque afinal a vida é de vocês. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos no negócio de treinar, de capacitar, como se fosse um negócio de treinador. Tá? É nisso que a gente está. Então, o seu sucesso é que é o nosso objetivo. E a gente respeita a vida do cliente, a coisa dele, a empresa dele, e a gente leva o conhecimento, aquilo que a gente aprendeu nesses quase 20 anos de consultoria de empresa, ensinando as melhores práticas e ajudando a ele a ter um futuro muito mais concreto. Muito bem. A linguagem universal do mundo dos negócios é o dinheiro. Se a nossa empresa não estiver dando dinheiro, ela deixa de existir, ela vai morrer disso. Ora, principalmente agora, as empresas precisam de uma gestão voltada para o lucro. Ela tem que gerenciar o seu negócio voltada para o lucro. Aí ela vai ganhar dinheiro. Para ter mais lucro, o que uma empresa precisa para ter mais lucro? Teoricamente é muito fácil. A empresa, para ter mais lucro, precisa só vender mais, com margens melhor e gastar menos, não é isso aí? Isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Então, o que a gente faz na microconsultoria, né, Aline, é ensinar como é que se faz isso. E na prática, a teoria é outra, né, também. Funciona bem diferente. A saída de qualquer crise, de qualquer dificuldade de empresa, está em aumentar seus lucros com o negócio que você tem hoje. E é isso que a gente vai fazer junto com os nossos clientes, e sempre fez, que é ajudar. Isso é possível? É. Empresa pequena e média tem enormes oportunidades não exploradas. Quando os clientes aprenderam a fazer coisas novas, né, Aline? A mudança de resultado foi dramática. Dramática. E a abordagem nossa, embora ela seja muito pragmática para o cliente ganhar dinheiro, ela é muito humanista, por uma razão muito pragmática também. Uma empresa tem vários ativos, ela tem dinheiro, ela tem estoque, tem imóveis e tem pessoas. Mas só tem um ativo que pensa, que são as pessoas. Então, consequentemente, no nosso trabalho, a gente foca muito no desenvolvimento das pessoas, porque é o único ativo que pensa. Agora, se não tiver dinheiro, não tem emprego para pessoa nenhuma, nem para o dono. Então, o que a microconsultoria de negócio vai fazer para vocês são ações, ensinar como tomar ações efetivas para vender mais, tá? Com melhores margens e gastar menos. Esse ano que passou, por exemplo, teve cliente nosso que vinha sem crescimento praticamente, né, Aline? Com crescimento de 60%, 80%, 50% nas vendas. Gastar menos e com margens melhores. Isso é o que a gente ensina a fazer. O resultado financeiro da empresa é a âncora na nossa realidade. Se a gente não tem resultado financeiro confiável, por isso que a gente só trabalha em regime de caixa para garantir resultado confiável. Você se perde e a realidade vai para um lado e você vai para o outro. Porque como diz o ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não vê o que está de fato acontecendo com a empresa, você não consegue ganhar dinheiro no negócio nos dias atuais. Uma micro e pequena empresa, ela precisa de 3 controles essenciais. Sem isso, não dá para brincar mais. Tá? Se você brincar assim, é brincar de roleta russa, de olhos vendados, numa rua de alto movimento. A empresa precisa de um acompanhamento financeiro básico, ela precisa de ter uma estrutura de controle financeiro básico, ela precisa de um relatório de lucros e perdas, para ver o que está tendo lucro e prejuízo, e como uma empresa pequena e micro, ela tem um caixa apertado, ela precisa de saber muito bem gerenciar seu fluxo de caixa, para não deixar de cumprir seus compromissos, ou o empresário ficar desesperado porque não teve dinheiro para fazer alguma coisa
muito vital e muito importante que ele precisava. Então vocês vão aprender nessa consultoria como é que você monta uma planilha de acompanhamento financeiro básico. Fala um pouquinho disso, Aline, você que está tão acostumado a ensinar o pessoal a fazer essa planilha de acompanhamento financeiro básico. A gente acaba pegando às vezes muitas empresas que a nossa ideia não é entrar na empresa e sair mudando tudo. A gente tenta usar o máximo que a pessoa já tem. Quando não tem, a gente cria essas planilhas, né? A gente cria um fluxo de caixa, que é muito importante que você faça esse fluxo de caixa diariamente. O fluxo de caixa, gente, a gente trabalha, a maioria das empresas trabalham em regime de competência, né? E a gente trabalha em regime de caixa. O que é o regime de caixa? É quando de fato o dinheiro sai da empresa e quando de fato ele entra na empresa. Isso consegue te dar uma visão do que realmente aconteceu dentro daquele mês seu na empresa. Quando você vai lá no seu caixa e bancos, ele tem que bater o valor que tem lá com a sua geração líquida de caixa no seu lucros e perdas. Então a gente montando esse fluxo de caixa, a gente diariamente, né, você lançando, você consegue ter ideia do que saiu, do que entrou de fato na empresa. E no lucros e perdas você consegue analisar, ter uma análise mais ampla, né? Em relação a como funcionou todos o seu mês. E você consegue também fazer um planejamento, né? Para o próximo mês, identificando os erros que tiveram no mês anterior e projetando isso para frente, corrigindo esses erros também. E a abordagem que a gente utiliza para simplificar para o micro e pequeno empresário, ela é toda integrada. De um controle leva ao outro que leva ao outro. Então você controla o teu fluxo, do fluxo de caixa de todas as suas entradas e saídas, aquilo ali vai gerar automaticamente o controle que você fez, o lucros e perdas, e vai te possibilitar montar um simulador de fluxo de caixa do teu fluxo de caixa. Tudo da maneira mais prática, mais simples, para que realmente o empresário tenha um controle efetivo com os poucos recursos que ele tem. Uma micro e pequena empresa precisa conhecer muito bem suas receitas e despesas e gerenciar muito bem seu caixa. É um eterno equilíbrio na corda bamba, para que a gente consiga se fortalecer mais e crescer mais. Ora, mas o dinheiro não vem daí. Isso aí é só administrar o dinheiro que já veio. O mais importante de tudo é o dinheiro vir. Porque se não vir dinheiro, você vai administrar nada, vai administrar o vazio. Então a gente ensina também o que fazer para vender mais. A gente ensina e organiza com o cliente como é que ele implanta meta de venda, como é que ele acompanha a meta de venda. A gente também desenvolve tanto vendas quanto margem ao mesmo tempo. Não adianta vender muito perdendo dinheiro. Então nós temos que estar cuidando dos dois lados. Nós temos que cuidar da venda, mas vender com preço razoável, com a margem razoável. Tá? Então a gente também ensina muito ações efetivas para você trabalhar com margens melhores. A gente ensina a fazer meta de compra, como é que você acompanha a meta de compra, porque se não tiver compra acompanhada sem meta de compra, eu nunca vi empresa equilibrar o caixa. É fator primordial para equilíbrio de caixa você ter uma meta de compra que seja coerente com a sua venda e ter essa meta de compra sendo realizada e controlada. Uma coisa está ligada à outra. Você tem que comprar proporcional ao que você vende, senão você vai comprar, vai vender e não vai sobrar dinheiro para você. Além disso, tá, como o dinheiro não vem da empresa, nós também ajudamos a empresa a oferecer mais valor para o cliente dela. O que ela pode fazer para que o cliente tenha do serviço dela um serviço melhor, um produto melhor, um atendimento melhor, para que ela tenha mais cliente e mais dinheiro entrando. E além disso, não adianta a gente ajudar a empresa a ter um serviço perfeito se ela não é adequadamente conhecida. Então a gente ensina, além do serviço, o que ela tem que fazer para oferecer um melhor serviço para o cliente. A gente ensina também qual o marketing que ela precisa e qual a venda que ela precisa ter, para o dinheiro realmente chegar. Isso é o que a gente chama de aumentar o valor percebido pelo cliente daquilo que a empresa oferece. A gente procura ouvir bastante os clientes do cliente,
Porque o cliente do cliente é que está dizendo o que ele quer realmente, o que é importante para ele. Se eu não sei o que é importante para o meu cliente, eu posso errar muito naquilo que eu estou agregando valor. Pode ter muito valor para mim, mas não ser aquilo que o cliente quer agora. E quanto mais valor os clientes percebem, mais lealdade conosco eles têm, mais regularidade na venda o cliente tem e melhor preço o cliente consegue fazer para vender. Então a pergunta fundamental que toda empresa, ainda mais agora, nesse novo normal, precisa responder é como é que eu vou fazer para agregar mais valor para o meu cliente. Sem isso você não tem negócio. Porque se eu aumentar o valor para o cliente, eu vou poder aumentar o preço, melhorar a margem, ter mais lucro e toda a minha vida vai ficar mais fácil. Então, a gente precisa ter muito foco no cliente e ouvir o cliente. A forma mais inteligente da gente melhorar o nosso preço e o nosso lucro é aumentar o valor do nosso produto e o nosso serviço para o nosso cliente. Acho que principalmente agora, quanto a isso tudo, é fato, né? A gente acompanha vários links aqui, várias coisas na internet mostrando o quanto a compra, né, remota aumentou. E a gente vê isso também nos nossos clientes. Mas o quanto o cliente continua exigente, né? Ele não quer ir, vou dar um exemplo de um mercado, ele não quer ir a um mercado, mas ele quer que tenha todos aqueles itens que ele procura na sua lista e que chegue de uma certa forma de qualidade. Então eu acho que as empresas que conseguirem se destacar agora nesse quesito, elas também já estão a um passo adiante, né, na frente das outras empresas, que é agregar valor no que você já tinha, mas agora eu acho que talvez com uma preocupação muito maior, né? Porque a maioria dos clientes, eles querem fazer essa compra de casa, querem ter a segurança de que o produto vai chegar bem e de que também está pagando um preço justo, principalmente agora, né? O pessoal está muito focado nessa parte de preço justo. Então é tudo, é um conjunto, né? É boa qualidade, é uma boa entrega, é um preço justo. Então, as empresas que hoje conseguirem conciliar tudo isso vão estar sempre a um passo à frente das demais. E aquelas que não conseguirem, pode ter certeza que vai ter um concorrente que vai conseguir. Com certeza. Porque nós já vínhamos assim antes da pandemia. Agora vai ser muito mais ainda. Estamos vivendo uma onda de hipercompetitividade. Hoje em dia, quem manda no mercado é o cliente. Então, se você não for inteligente e hábil para prestar um bom serviço, você está fora do negócio. Sim. Consultoria web. Para quem tiver qualquer dúvida se funciona ou não, alguns comentários. Ora, se o Congresso e o Senado votam leis da maior responsabilidade e importância pela web, se uma orquestra toca a Sinfonia de Beethoven pela web, se a reunião dos 20 maiores países do mundo hoje é feita pela web, se o presidente da República despacha pela web, alguém ainda, em 2020, tem alguma dúvida se consultoria web funciona? O que tem acontecido na prática? Primeiro, a consultoria web é muito atual, é até uma coisa que empolga as pessoas, né, Aline? Sim. Nós tivemos essa semana num cliente que a gente fez uma reunião dentro da própria empresa, que a gente estava lá presencial, com os funcionários via web, para que as pessoas não tivessem de se deslocar da sua própria mesa. Então ela é super atual, a tendência do mercado é que cada vez mais coisas fiquem pela web, então ela é atual, você vai estar aprendendo melhor. Ajuda você a atualizar e repensar a sua empresa, prepara para o futuro e traz o futuro até você, porque já é uma coisa de futuro a consultoria web. É flexível em agenda e horário. Numa consultoria presencial você não tem esse luxo. É verdade. Não é? Na consultoria web não, você tem muito mais flexibilidade de dia e de horário de atendimento. Tem a mesma comunicação que você tem numa consultoria presencial, porque hoje com vídeo e áudio você tem toda a comunicação humana que a gente tem num presencial. Toda a comunicação não verbal, tudo está presente ali. E cada vez melhor. E com o passar do tempo vai ficar muito melhor ainda. Alguns anos pela frente, nós vamos estar numa consultoria web com holograma, segundo os estudiosos desse ramo. Ela é mais produtiva para o cliente, porque você
só fica dedicado à consultoria quando você está precisando trabalhar com consultor. Acabou o trabalho, você já está liberado para tocar o resto da tua vida e fica mais flexível para você. Dá resultado, muito bom resultado, e tem um custo-benefício bem menor. O que torna viável, né, as micro e pequenas empresas entrarem nesse ramo aí, porque geralmente as empresas maiores, né, elas têm o hábito e o costume de terem consultores, o que as pequenas empresas até então não podiam ter por conta do valor, né? Então, agora com a microconsultoria para pequenas e médias empresas via web, isso acaba que se tornou visível para que elas consigam também chegar até onde as grandes chegaram. E a gente pode dizer a vocês com muito mais segurança, porque até em clientes que antes a gente fazia consultoria presencial, agora na pandemia a gente foi obrigado a fazer consultoria web. Funcionou perfeitamente bem e até melhor. Sim. Porque com os recursos de vídeo, pelo Zoom, pelo Skype, pelo Google Meet, pelo WhatsApp Vídeo e ainda tem outros recursos, a comunicação é muito boa, é equivalente à presencial. As ferramentas de trabalho são muito boas, você pode deixar tudo documentado. Então, a consultoria web tem se mostrado a solução do momento. É o presente e é o futuro, não tem o que pensar diferente. Com ela, com a microconsultoria web, você vai ter controles financeiros bem implantados, ações corretas para você ganhar dinheiro no seu negócio e fazer retomada, e você vai ter outra empresa na sua mão daqui a algum tempo. Tá? E tudo é fácil depois que a gente aprende, e simples depois que a gente compreende. E a grande verdade nesse mundo complexo, em que o conhecimento humano dobra a cada 12 horas, é que juntos nós somos mais do que cada um de nós. Resultado que a gente tem obtido com os nossos clientes, retorno de investimento. Retorno de investimento é aquilo que o cliente ganha comparado com o que ele pagou para a gente. Tem sido de 10 a 20 vezes. Então a consultoria não é custo, a consultoria é um investimento com, eu diria, pelo que a gente tem visto, talvez o melhor retorno que os clientes têm tido. Todos têm tido aumento de venda, aumento de lucro, redução de custos e despesas operacionais, foco na ação, cada vez o pessoal vai ficando mais objetivo, foco nas oportunidades, em vez de ficar gastando tempo com o problema, gasta o tempo com a solução. Processos e controles mais efetivos, comunicação e relacionamento muito melhor, motivação e criatividade e melhoria contínua. Pessoal, quem tiver perguntas e quiser mandar para a gente, pode mandar. Tá? Deixa eu ver se já entrou alguma. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui na caixinha. Não. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta pode colocar aí. Eu tô olhando para os dois lados porque a gente está fazendo em dois perfis diferentes, então eu tenho que olhar um e olhar o outro, né? Só um minutinho. Deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui no outro. Eu vi que o Guilherme pediu para uma solicitação para participar. Guilherme, se você quiser fazer alguma pergunta, só mandar que a gente responde. Não sei se você apertou sem querer para entrar no vídeo. Ó, tem uma aqui. Como saber a hora exata de entrar na consultoria, de contratar uma consultoria? A hora é agora. É essa hora. A melhor resposta foi essa que a Aline deu a vocês, a hora é agora. Porque qual tem sido a nossa experiência? Os clientes que entraram na consultoria hoje ganharam muito mais dinheiro. A Aline é testemunha, tem visto isso conosco. Comparado com a situação que ele estava antes, todos estão muito melhor hoje. Tá? O relacionamento da empresa melhorou muito. A segurança do negócio está muito melhor. O estresse está muito menor. Então, se você quiser ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro com segurança, faça uma consultoria.
E se você já está pensando nisso agora, né? Se você já está fazendo essa pergunta, se agora é a hora, é porque de fato você está sentindo a pressão do mercado e está sentindo que tem alguma dificuldade em alguma área. Você imagina que isso vai mudar? Se você faz essa pergunta daqui a uma semana, daqui a um mês, você acha que sem ajuda daqui a um ano você não vai estar pensando da mesma forma? Então, eu acho que se hoje essa pergunta já veio à sua cabeça é porque já é a hora. E a nossa abordagem é uma abordagem muito justa. Tá? Nossa abordagem ela é uma abordagem de parceria, porque o trabalho é a quatro mãos. Sem a participação do cliente, como é a vida dele, eu não posso ajudá-lo. Não é? É igual o médico. Não adianta o médico te dar um remédio, mas você não quer tomar o remédio, você não pode ficar curado. Então, nós dependemos completamente do cliente querer implantar aquilo que a gente recomenda. Então, trabalho a quatro mãos. Nunca é uma forçação de barra. A gente procurou fazer uma consultoria que se mantém pelo valor dela. Nós deixamos o cliente sair à vontade, fica o tempo que ele quiser. Tá? A gente só pede que ele nos dê um mês de aviso prévio para a gente se organizar para passar o tempo para outro cliente. Tá? Mas o cliente, no mês, ele já vai conhecer muito bem se a consultoria está valendo a pena ou não, se ele gostou do consultor ou não. Então, o risco é um mês de consultoria que o cliente vai ter. O risco do outro lado é ele ganhar 10 vezes o que ele vai investir na consultoria e ter um negócio muito melhor no futuro dele. O Guilherme colocou até queria, mas já fui respondido. Então, a gente já respondeu a sua pergunta. Outra coisa importante que eu acho que é um diferencial da Prosper e algo que a gente se preocupa muito é em relação ao contrato, né? A maioria das empresas de consultoria, elas firmam um contrato onde você fica preso àquele trabalho até um determinado período. E a Prosper, ela se mantém apenas pela qualidade do serviço dela. Então, isso é para que o nosso cliente, o que a gente falou para o cliente perceber, né, o valor do que ele está comprando ou do que ele está adquirindo, enfim. A nossa consultoria, ela se mantém apenas pelo valor que ela tem. Então, se você daqui a 2 meses não quiser continuar com a consultoria, a gente faz um acordo de cavalheiros, né? Só pede que você avise a gente 30 dias antes e então a gente dá baixa. Da mesma forma que a gente como empresa, a gente sobrevive hoje, a Prosper vive há quase 20 anos de indicações. Então, a gente se preocupa muito em relação a isso, a manter a nossa qualidade do trabalho. E da mesma forma, se o cliente não estiver cumprindo com as coisas que a gente está pedindo, que a gente está mostrando para ele que aquilo ali é que vai gerar resultado para ele, para a gente também não é vantajoso permanecer com aquele cliente, porque ele não vai ser um cliente de potencial para indicar o nosso serviço para as outras pessoas. Então, a gente se preocupa das duas partes, tanto em gerar qualidade e valor para que o cliente fique com a gente apenas pelo valor do nosso trabalho, e também se preocupa com a qualidade dos clientes que hoje fazem parte da nossa cartela de trabalho. O que os nossos clientes têm aprendido com a gente? Primeiro de tudo, melhorar muito o seu controle financeiro, né, Aline? Sim. Em segundo lugar, tornar o seu negócio mais atraente para os clientes dele. E em terceiro lugar, porque sem isso você jamais vai conseguir prestar um bom serviço, ter as pessoas que estão dentro da empresa funcionando melhor. Sim. Mais motivadas, mais integradas. Isso com técnicas gerenciais que as pessoas, em geral, o pequeno empresário, o médio empresário, não aprendeu. A gente ensina como é que faz isso. Depois que aprende é fácil. E tem muita coisa que a gente ensina que é mais fácil mostrar do que explicar. Porque se você nunca vivenciou aquilo, quando eu faço junto com você, você vai saber. Se eu te explico, fica um pouco difícil. É igual você dizer para alguém que nunca comeu morango qual é o gosto do morango. Sim. Então, você tem que vivenciar. Então, isso é o que a gente tem feito e os clientes têm tido esse resultado que a gente falou com vocês. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta? Quem quiser agendar uma conversa ou quiser uma apresentação, só mandar mensagem pelo direct ou pelo WhatsApp. Tem tudo na nossa bio do Instagram. Quem quiser entrar em contato aqui pelo meu Instagram também, pessoal, estamos abertos. Muito obrigada pela participação de todos.
A próxima live eu divulgo na próxima semana, ou ainda... amanhã já é sexta-feira, né? Então eu divulgo na próxima semana o tema e a data certinho para todo mundo, tá bom? Muito obrigada por quem participou. Guilherme, obrigada por ter participado, pelas perguntas. Pessoal, muito obrigado a todos. E é conversando que a gente se entende. A consultoria web ela é flexível, então a gente tem conseguido sempre ajustar de uma maneira ganha-ganha. Tá? Se o cliente está mais apertado financeiramente, a gente começa com menos serviço, tá? Mas de maneira que encaixe dentro do orçamento dele. E assim, devagarinho, a gente vai, o cliente melhora, aí ele consegue ter mais ajuda. Então a gente sempre vai achar uma solução que seja viável para você. Estamos aqui, boa sorte para todos e vamos aproveitar essa retomada como um momento de impulso. E na nossa live, na próxima live, nós vamos falar sobre resiliência. O impulso para a gente fazer essa retomada. E vamos retomar de uma maneira diferente dessa vez, né? Pensando à frente e estando um passo à frente. Tá bom? Obrigado Boa a todos, noite, pessoal. Cíntia. Boa noite, todo mundo. Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchauzinho. Até a próxima, pessoal. Tchau.